Pode tomar o seu assento. Minha voz está falhando um pouco. E pode ser que eu tenha que parar algumas vezes para tossir. Mas já de antemão peço perdão para os irmãos. E gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Atos 19. Atos 19, versículo 11. A partir do versículo 11. Atos 19, versículo 11. Gostaria que você repetisse comigo assim: o inferno te reconhece? Foi fraco, hein? O inferno te reconhece? Vira para o teu irmão do lado aí e pergunta: o inferno te reconhece? Tem certeza, irmão, que o inferno te reconhece? Pergunta aí de novo. O inferno te reconhece? Sem viver em Cristo, não se vence o inimigo. Essa é a mensagem dessa noite, amém? Em Atos capítulo 19, a partir do versículo 11 até o 20. E antes da gente entrar na mensagem, eu gostaria de introduzir um pouco do que a gente vai ler. E esse texto aqui, Lucas escreve um pouco sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo estava ali em Éfeso, que era uma cidade muito importante. E ele foi para lá, né, para levar a palavra, né, para falar das boas novas do Senhor. E ali naquele lugar era um encontro de muitos sacerdotes andarilhos. Era uma cidade que tinha muita magia, coisa das trevas, né, encantamentos, pessoas que buscavam assim poder, um poder místico, mágico, né? Então ali havia um sincretismo religioso. O que quer dizer um sincretismo religioso? É quando há misturas de religiões. Então existia lá as práticas judaicas, sim, a sinagoga e todas as práticas do judaísmo, mas elas eram misturadas com algumas coisas. Eram misturadas com feitiços, com magias, com simpatias, né? Então, assim, hoje a gente pode ver, né? A gente pode provar um pouco disso aqui no Brasil, né? A gente tem um pouco desse sincretismo religioso. Você pergunta para as pessoas: você é o quê? Qual é a sua religião? É a pessoa: eu sou cristã. É cristã, mas acredita, né, na Umbanda, que acredita no Candomblé, que acredita no espiritismo, que acredita, né, que na fezinha, acredita em superstição. Não, vamos jogar sal grosso, né? Vamos jogar sal grosso aqui no ombro, que aí vai afastar aí as coisas ruins. Põe lá na porta de casa o olho grego lá, da inveja, né? Então, show inveja, a gente põe lá o olhinho grego lá e afasta toda a inveja de casa. Então, ali em Éfeso, era uma mistura de coisas. E ali era onde o Senhor queria buscar um povo, através da vida de Paulo. E Paulo se deixou ser usado naquele lugar para que grandes coisas acontecessem ali naquela cidade, amém? Então, a mensagem ali de Paulo era clara para aquele povo. Era de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Ele falava isso diante do povo. Deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Paulo ficou durante 3 meses pregando ali na sinagoga entre os judeus, e ele teve a liberdade de fazer aquilo. Mas alguns tiveram inveja de Paulo ali, começaram a colocar empecilhos e começaram, né, a fazer, né, a não deixar mais Paulo ir, falar abertamente. Então, tinha algumas coisas assim, e Paulo foi se retirando da sinagoga e começou a ensinar numa escola. Uma escola de filosofia, a escola de Tirano. E ali ele passou a ensinar, e aquele povo sedento, tanto os judeus, como os gentios, como intelectuais, como o povo que jamais havia ouvido sobre Jesus, teve acesso a Jesus,
porque Paulo se dispôs a falar para eles. Então, vamos ver nos versos, um verso antes, que é o verso 10. 19:10. Diz assim: isso continuou por 2 anos, né? Paulo ensinando nessa escola de Tirano, de forma que todos os judeus, os gregos, que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Então, todas aquelas pessoas ouviram a palavra do Senhor, amém? Vamos para o texto agora da palavra, versículo 11, de 11 ao 20. Versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então um endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que viam praticando ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. Amém? Então, assim, irmãos, nos primeiros versículos que a gente leu, Lucas escreveu que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, né, com lenços e aventais, né? A gente até pode pensar assim, não, mas isso é um pouco místico, não é não? É um pouco místico, né? Usar lenço e avental lá, né? Hoje a gente tem por aí uns copos de água, uma rosa do não sei o quê, né? Com o lenço da bênção de... Então, né? O cordão de Jesus, um pedaço do manto de Jesus, né? A pedra de Jerusalém. A gente tem umas coisas assim, né? Mas naquela época, eu penso que o Senhor usou daquela maneira, de lenços e aventais, para que aquela cidade mística, né, onde haviam poderes das trevas operando, o Senhor deixou bem claro quem era o dono daquele lugar. Quem realmente tinha poder e autoridade sobre aquele lugar. Então o Senhor usou de, né, algo extraordinário, algo que a gente não consegue imaginar, né? E na Bíblia a gente tem alguns outros relatos sobre coisas, né, como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus, ali no manto de Jesus, e foi curada. Como as pessoas que colocavam, né, os enfermos na rua para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra atingisse aquelas pessoas e elas fossem curadas. Então, o que a gente vê ali? A gente vê que Deus opera os milagres através de seus instrumentos. E Ele
tem um jeito extraordinário de fazer essas coisas, que muitas vezes a gente não entende, né? A nossa compreensão humana não entende muito bem, mas o Senhor sabe muito bem o que Ele está fazendo, e quem Ele quer usar e o que Ele quer usar. O Senhor sabia que naquela cidade havia um povo místico que talvez precisasse ter encontro com algo sobrenatural e extraordinário para que eles crescem no poder de Deus. E eu fico me perguntando e até conjecturando, isso é meu, não está na Bíblia, e eu acho que você não vai encontrar em nenhum lugar. Mas eu acho que Paulo, ele não doava esses lenços e esses aventais. Eu acho que as pessoas, né, quando Paulo ia lavar as roupas, lá o seu avental, as suas coisas, esses lenços iam sumindo aos poucos, né? Os aventais dele de trabalho iam sumindo aos poucos. Tamanha era a presença, né, de Deus na vida de Paulo. E eu acho que Paulo realmente era um homem mais humilde, né? Ele não ia sair distribuindo as coisas, mas o Senhor assim fez na vida dele, que os seus lenços e os seus aventais fossem usados para milagres, amém? E nos versículos aí em diante, dos versículos 13 e 14, como eu já disse, havia um sincretismo religioso, né? Uma mistura de religiões e rituais. E esse chefe dos sacerdotes que foi citado aí, né, os Cefas, provavelmente ele não era um sumo sacerdote de verdade. Porque se fosse sumo sacerdote de verdade, ele estaria em Jerusalém, né? Ele não estaria ali em Éfeso. Então, ali eu acho que ele era de uma descendência judaica, né? Estudos dizem que ele era de uma descendência judaica, mas ele também deixava esse paganismo entrar dentro da cultura ali, dentro da religião, para que, né, os espíritos fossem exorcizados, digamos assim, né, fossem expulsos. E aí a gente vê os filhos de Cefas tentando expulsar os demônios e usando o nome de Jesus para isso. Só que aqui, o que eles falaram? O que eles falaram? Vamos ver aqui. Oi? A quem Paulo serve. Então, em nome de Jesus, a quem Paulo serve. No versículo 13. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Como se fossem palavras mágicas. Sabe por quê? Ali, eles estavam querendo lançar um encantamento sobre aquele endemoniado. Então, eles queriam lançar como se fosse mesmo nos livros de bruxaria, de feitiçaria, né, que tem aquelas palavrinhas mágicas, né, Vingarte Leviosa, algumas coisinhas assim que a gente vê no mundo aí, né, da literatura, como realmente fossem palavras mágicas. E eles queriam usar do nome de Jesus como palavras mágicas, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas espera aí. O poder é de quem? É deles? De Paulo ou de Jesus? De Jesus. E aí eles perceberam que a palavra, só por palavra, não faz efeito. E eu não sei se você já presenciou uma situação em que uma pessoa está possessa de espíritos malignos. Eu já tive essa experiência de ver. E olha, a força é assim, impressionante. Uma vez a gente estava na marcha para Jesus, e eu nem lembro, acho que nem tem muitas pessoas dessa época. A gente estava na marcha para Jesus, e bem na nossa direção, um rapaz ficou possesso de um espírito maligno. E ali o rapaz se debatia assim, ó, na multidão, e começou a virar, e ali tinha alguns policiais. Precisou de 5 homens para segurar
Um rapaz. E mesmo assim não conseguiu segurar. Então pensa na tamanha força que tinha, né? Aquele homem possesso do espírito maligno que expulsou 7 do local. E ainda espancou eles e deixou eles nus. E mandou para fora. Olha a vergonha que eles passaram. Por quê? Porque eles quiseram o poder para eles. Algo para eles. Algo de uma autoridade que eles não possuíam. Eles não tinham autoridade nenhuma em nome de Jesus. Eles queriam palavras para fazer o encantamento e ter aquela cura, aquela libertação, mas algo que fosse uma exposição pública. Não, nós fizemos grandes feitos. Não em nome de Jesus, mas nós fizemos por meio dessas palavras. Então, ali ficou bem claro quem era o dono do poder. Amém? Amém. Nos versículos a seguir, né? De 17 a 19. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de grande temor. Aquele povo ficou sabendo não só das maravilhas e milagres que Paulo realizou naquele lugar, que o Senhor permitiu que Paulo realizasse naquele lugar, mas eles também foram confrontados com aquela atitude do espírito maligno, com aquelas pessoas que foram tentar expulsar o demônio. E ali, eu acho que eles pararam para pensar, a quem estamos servindo? Porque esses magos que dizem que têm poder não conseguem expulsar um demônio? Paulo está realizando milagres e maravilhas em nome de Jesus? A quem estamos servindo? Tanto gregos quanto judeus tiveram a oportunidade de ver aquele lugar transformado e aquela palavra transformada. Então o texto continua dizendo que eles foram tomados de grande temor e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Eles declararam as suas más obras, eles confessaram. Por quê? Diante do poder de Deus, diante de milagres e maravilhas, quem é que fica normal? Não fica. Ninguém fica normal. Eles foram confrontados com o poder do Senhor Jesus. E ali eles foram transformados. Houve tão grande arrependimento, que eles pegaram todos os livros de feitiçaria que eles tinham, de encantamentos que eles tinham, de poderes de magias, e fizeram uma fogueira e colocaram na fogueira para queimar. Publicamente. E naquela época, papel era caro. Naquela época, livro era muito caro. Imagina ter uma biblioteca só de encantamentos e feitiçarias. Todos aqueles livros foram jogados na fogueira e queimados. 50.000 dracmas. Uma dracma era o valor de um dia inteiro trabalhado de um trabalhador. Sabe, convertendo hoje para os nossos dias, sabe quanto isso custaria em dinheiro, a queima desses livros? Quase 5 milhões de reais queimados em fogueira, publicamente. Tamanho foi o poder de Deus naquela cidade. Tamanho foi o mover de Deus naquele lugar. E olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Sabe como que foi o mover de Deus naquele lugar? Arrependimento.
arrependimento e confissão de pecado. Foi o mover daquela cidade. E aí no versículo 20, nós vemos: dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Sabe o que isso quer dizer? Só esse versículo resume o livro de Atos inteiro sobre a igreja primitiva. O progresso do evangelho é imparável. Imparável. Ninguém para a palavra do Senhor. Independente de encantamentos, em magia, espíritos malignos, não existe nada maior do que o poder do Senhor Jesus. Não há nome mais poderoso do que o do Senhor Jesus. Então aquele povo se viu confrontado com o poder de Deus. Amém? E aí, diante desses versículos, eu gostaria de fazer algumas considerações para nós, hoje, né? Para a nossa vida. E a primeira consideração que eu queria fazer é que os sinais, eles confirmam a veracidade da mensagem. Os sinais confirmam a veracidade da mensagem. Você pode repetir comigo? Os sinais confirmam a veracidade da mensagem. O que isso significa? Vocês podem perceber que todos os milagres bíblicos, todos eles, de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, todos eles, o que importa no milagre é o conteúdo da palavra. Como assim, Fernando? Por que ocorreu o milagre? Foi para a glória daqueles homens, dos profetas, dos apóstolos? Não. Foi para a glória de Deus. Até mesmo Jesus, quando fazia os milagres, ele falava o quê? Para a glória de quem? Do meu Pai. Tudo aquilo que aquele povo viveu e os sinais hoje que temos, eles confirmam a veracidade da mensagem que está sendo pregada. Então hoje é como se, ali quando Paulo realizou os milagres, é como se o apóstolo Paulo tivesse um selo de aprovado pelo Senhor. Essa mensagem que está sendo pregada tem um selo real. Sabe quando os mensageiros iriam entregar cartas, de um reino para outro? Não tinha uma carta, e aí tinha o selo do rei com o anel, e aí chegava do outro reino, eles abriam e sabiam que a mensagem era do rei, porque tinha o quê? O selo do anel. E aqui essa mensagem de Paulo tinha o selo, os sinais que ele fez através de lenços, através de impor as mãos e curar, como muito se vê em Atos. O selo de quem estava por trás da mensagem. Ele era o mensageiro, mas a mensagem tinha o selo real. Amém? E hoje, a gente tem alguns sinais falsos, de falsos mestres, que dizem ser sinais de Cristo, mas quando a gente vai investigar a fundo, na verdade não são bem sinais, São sinais disfarçados, mentiras disfarçadas de sinais. Mas os sinais acompanham os que creem verdadeiramente. E ao contrário do que muito pensa, eu não sou contra os dons espirituais. A nossa igreja não é uma igreja que limita dons espirituais, que acha que isso não pode, aquilo não pode. Isso não é verdadeiro, isso é verdadeiro, não. A nossa igreja prega
que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usa uma escrita, Ele usa uma palavra, Ele usa uma pessoa, Ele usa um trabalho manual, Ele usa o que Ele quiser. Os sinais acompanham os que creem. E eu te pergunto hoje, você tem sido um sinal de Cristo? Um sinal do Cristo vivo? A nossa igreja é um sinal de Cristo. Paulo era um sinal de Cristo. Os sinais acompanhavam ele, por onde ele andava, os apóstolos. A nossa igreja tem sido um sinal de Cristo na nossa geração, para impactar essa rua, a nossa cidade. E aqui eu não falo só dos sinais miraculosos, porque eu creio que nós podemos fazer coisas através do nome do Senhor Jesus, para que Ele seja engrandecido. É cura, é libertação, tudo. Nós podemos realizar em nome do Senhor Jesus, como Paulo fez. Mas para minha glória, para a sua glória não. Para a glória do Senhor Jesus. Porque Ele usa independente de nós. Porque nós sabemos que nós somos falhos. Mas o Senhor usa. Você tem sido sinal de Cristo vivo? Aqui? Tem sido sinal do Cristo vivo na sua casa, na sua família, com seus amigos, com seus vizinhos? Os sinais acompanham aqueles que creem. Sejam sinais miraculosos e outros sinais que não são miraculosos. Não é? E a nossa igreja, ela precisa pregar o Evangelho como manifestação do poder de Deus. A igreja é chamada para ser um sinal de Cristo, daquele que morreu e ressuscitou. Eu pergunto para vocês, se nós não formos esse sinal, quem vai ser? Porque eu não vou muito longe, aquela cidade de Éfeso estava, num sincretismo religioso, havia muitas coisas naquela cidade que se misturavam, coisas de mentira, que pareciam verdades, mas eram mentiras. Mas para pensar, a sua cidade está diferente? O Brasil está diferente disso? Do que estava Éfeso? O Brasil está diferente? Não está. Nós temos sincretismo religioso. Nós temos falsos mestres pregando coisas que parecem de Cristo. Tem a cara de Cristo. O jeito de Cristo. Fala até em nome de Jesus. Mas é em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não é a quem eu sirvo. Entende a diferença? Nós estamos vivendo nesse tempo. Não muito diferente de Éfeso. Os sinais foram feitos em Éfeso. Os sinais podem ser feitos no Brasil. Podem ser feitos em Jacareí. Podem ser feitos dentro da nossa casa. Os sinais podem aparecer dentro da nossa igreja. Pessoas podem ser curadas, libertas, transformadas pela nossa palavra em nome de Jesus. Pelo nosso abraço, pela imposição de mãos, pela autoridade não nossa, mas do Senhor Jesus. Amém? Amém. Esse é a primeira consideração, então. Os sinais confirmam a veracidade da mensagem. Como você sabe que a mensagem é verdadeira, os sinais dirão para você. Amém? Segundo, a autoridade vem de um relacionamento com Deus. Repita comigo.
A autoridade vem de um relacionamento com Deus. A autoridade vem de um relacionamento com Deus. É autoexplicativo, né? Aqueles filhos de Sevas queriam expulsar os demônios por exposição pública de poder, por vaidade espiritual, né? Por um poder sem ter um relacionamento com o Senhor. Eles queriam o poder do Jesus de Paulo. Sabe, algo que fosse manipulável, um poder manipulável. Algo que pudesse manipular, mas eles não queriam o relacionamento. Eles não tinham esse conhecimento, né? E eu vou te falar que o inferno não respeita aquele que terceiriza a sua fé. O inferno não respeita, não. Sabe por quê? Porque o inferno reconhece quem é e quem não é. O inferno reconhece quem é e quem não é. E aí o inferno aponta o dedão na tua cara e fala assim: você, eu não sei quem você é, não. Não sei, não. Não sei. O Juninho eu conheço. Jesus também. Mas você, pastor Daniel, nunca ouvi falar. Pastor ainda? Nunca ouvi falar. Não sei quem você é, não. Será? Quem você é? O inferno te reconhece? Ele sabe que você está passando, que você está por perto? Eu não sei os irmãos, mas assim, né, a gente acredita aqui na variedade dos dons espirituais. Eu creio que o Senhor me deu um dom de discernimento de espírito. Então, para mim, é muito fácil discernir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Eu tenho uma certa facilidade. Tenho uma certa facilidade também em identificar os espíritos malignos. E às vezes eu estou passando assim perto de alguém e o olhar da pessoa. Eu já falei: Ih, Senhor da glória. Ô, Senhor, tem misericórdia. Eu já sei que o negócio está esquisito. Que o negócio não é verdadeiro. O Senhor nos dá discernimento de espírito. E o espírito maligno também te reconhece. Ele sabe quem você é também, né? Se você é um servo do Deus Altíssimo, ele vai te reconhecer, ele sabe quem você é. E é tão engraçado que no capítulo 16 de Atos, havia um espírito maligno. No capítulo 16, quando Paulo estava em Filipos, e ele foi ali também pregar o evangelho ali naquela região, e aí no 16:17 diz assim, que havia um espírito maligno ali de adivinhação numa moça. E aí o 17 diz assim: essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Um espírito maligno dizia lá, gritando, de adivinhação: esses são servos do Deus Altíssimo. Você acha que o inferno não te reconhece? Ele sabe, ele reconhece quem é servo do Senhor. E muitas vezes ele usa também para afronta. Nesse episódio aqui, aquela mulher, né, aquele espírito que estava na mulher, dizia: eles são servos do Deus Altíssimo e estão falando sobre o caminho da salvação. E o texto diz que ela passou e continuou falando vários dias. Aquele povo ali sabia que ela tinha, né, o poder da adivinhação. Paulo sabia adivinhação. É um espírito maligno que está nessa mulher. E como ela falava muitas adivinhações, ela falava: o espírito falava: esses são os servos do Deus Altíssimo. E aí, um momento, né, isso passado vários dias, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou
levantou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno, saia dela. O inferno reconheceu Paulo. E Paulo reconheceu o espírito maligno. Irmãos, aqui tem uma série nesses textos, tem uma série de coisas, né, como cebolas, várias camadas para a gente ver. E essa questão dos dons é uma coisa importante que a gente precisa falar, não é o foco da mensagem, mas quando você for buscar ao Senhor, a gente já teve sobre a aula aqui, o Bispo Tom já falou sobre os dons. Busque dons de discernimento de espírito, para você não ficar enganado. Peça para o Senhor: Senhor, não deixa eu ficar enganado. Não deixa eu ser enganado pela mentira de Satanás. Dá sabedoria e entendimento para que eu não fique diante de encruzilhadas, para que eu possa identificar falsos mestres, pessoas que não querem, estão falando em nome do Senhor Jesus, mas não porque têm autoridade do Senhor, só porque elas querem poder. Ore, peça para o Senhor te dar entendimento, sabedoria, mudança de mente, porque muitas vezes nós somos enganados. E Satanás quer nos enganar, né? Se possível, ele vai enganar aqueles que creem. Então não fique enganado. Peça para o Espírito Santo: Senhor, dá para mim o discernimento, para que eu possa entender. Autoridade. A autoridade vem de um relacionamento com o Senhor. Às vezes a gente quer realizar grandes coisas em nome do Senhor, mas a gente não tem nem intimidade com o Senhor. Conhece de ouvir falar. Como que o inferno vai reconhecer desse jeito? O inferno não vai reconhecer, não. Muito menos o Senhor. 1 João 1, 2. 1 João 2, do versículo 1 ao 6, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que pertence nele, deve andar como ele andou. Se você diz que conhece a Deus e não obedece aos seus mandamentos, ele não te conhece. E você não conhece verdadeiramente ele. E o inferno nem sabe quem você é. É difícil. João, ele faz um teste aqui quando ele escreve as cartas. E ele fala assim, né? Será que vocês são conhecidos de Deus? Vocês creem em Deus? Não, nós cremos, né? Nós cremos. E vocês obedecem? Vocês obedecem? Ah, não, obedecer não. Então você não conhece. Esse é o nosso teste. Se pergunta:
sou conhecido de Deus? Creio em Deus? Creio. E eu obedeço? Obedeço a tua palavra? A palavra do Senhor? Será que eu conheço mesmo? Será que o Senhor me reconhece como filho? Muitas vezes a gente fica lutando para ser conhecido na terra. Não, meu nome, meu sobrenome precisa ecoar. Meu sobrenome vai ecoar sobre toda uma geração, E o nome no livro da vida? Cadê? Nós buscamos aprovações de homens, de pessoas, da nossa família, de muitas coisas. Nós queremos ser o melhor profissional na nossa área, né, e ser reconhecido por isso. Nós queremos, né, destaque no Instagram, destaque em várias coisas, destaque até mesmo na igreja, títulos. Nós queremos. Mas e o destaque que importa? Que é o nome escrito no livro da vida. Aqui na terra, a gente pode ter um nome e um sobrenome, ecoando por algumas gerações. Vai acontecer que daqui umas 2 décadas, talvez não se fale mais o nosso nome. Mas, uma vez com o nome escrito no livro da vida, o nosso nome vai ecoar lá no céu. O nosso nome vai ecoar no inferno também. E vai ecoar aqui na terra, diante da nossa geração. Uma vez escrito, você vai ser conhecido de Deus e o Senhor vai falar: esse eu conheço. Esse andou comigo na terra. Ele andou comigo, caminhou, obedeceu, foi transformado, foi liberto, foi curado. Não parou, pregou da minha palavra, esse aqui eu conheço. E você? Quem é? O seu eu não conheço. Então, às vezes a gente está preocupado com as coisas terrenas. Mas o que importa mesmo é ser conhecido do Senhor. A gente pode ter várias distrações aqui, e as distrações são muitas. E a gente pode até dizer assim: mas eu creio em Deus. Tudo bem. Até o demônio crê, os demônios, Satanás também crê. Os demônios creem e temem. Tiago 2,19 diz que os demônios creem e temem. Olha lá, estremecem. Você acredita que há um só Deus? Acredito. E você obedece? Essa é a palavra que tem que estar no nosso coração. Eu creio no Senhor. Eu obedeço aos seus mandamentos. Estou realmente andando com o Senhor e tendo uma vida? Ou eu quero uma autoridade sem relacionamento com o Senhor? Às vezes eu quero dizer que eu venho na igreja. Eu venho, sou cristão. Tá, mas e a vida comum? Como ela é vivida? Não, daí eu faço o que eu quero, né? Aí eu faço o que eu quero, até porque ninguém é santo nessa vida, nunca vai ser. Então daí eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. E aí não é bem assim. O Senhor pede para nós um posicionamento e uma autoridade que vem de um relacionamento. Então, a autoridade para os sinais nos seguirem vem do relacionamento com o Senhor, amém? Será que a maneira que eu estou vivendo realmente mostra a quem eu sirvo? Dá para ver que realmente eu ando com o Senhor?
Que isso fique no seu coração, amém? O terceiro ponto, a terceira consideração que eu gostaria de dizer é o mover do Espírito Santo é evidenciado com o abandono de pecado. Repete comigo. O mover do Espírito Santo é evidenciado com o abandono de pecado. O arrependimento e confissão, elas são marcas de um avivamento. Assim como aquela cidade foi marcada por um avivamento público, como que a gente consegue ver o avivamento daquela cidade? Através de uma fogueira. Com livros de magia e feitiçaria. Não foi um rodopio. Não foi um glória a Deus, aleluia. Não foi bater palma. Não foi. O que foi? Atitude. Houve grande temor. E aquele temor foi tanto, o arrependimento foi tanto pelos pecados, pelas coisas que eles foram confrontados, o poder de Deus confrontou aquelas pessoas. E elas falaram, não, a gente não pode ficar do mesmo jeito. Algo tem que ser feito. O que nós vamos fazer? Vamos renunciar. E qual é a renúncia? Toda magia e feitiçaria vai queimar agora. Em nome de quem? De Jesus. Arrependimento e confissão de pecados. Alguém que é confrontado pelo Espírito Santo não fica do mesmo jeito. Não fica. O Espírito Santo que convence. É Ele que trata no seu coração. O tipo de atitude que você tem que ter, o tipo de palavra que você tem que agir, o tipo de palavras que você tem que falar, o tipo de atitude que você tem que ter. O Espírito Santo vem. Por quê? Esse é o mover do Espírito Santo para um avivamento. Uma igreja avivada é uma igreja arrependida. O maior sermão de todos foi o sermão de Pedro ali. Né? Pós-Jesus, óbvio. Foi quando Pedro pregou ali em Pentecostes. E ali ele ganhou 3.000 almas para o Senhor Jesus. 3.000 almas foram arrependidas naquele dia. E sabe qual foi a pregação dele? Arrependam-se. Essa foi a palavra dele. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque aquele a quem vocês crucificaram é o Filho de Deus. Então arrependam-se. Eles ficaram, Pedro, o que a gente vai fazer? Arrependam-se. Essa é a nossa palavra. Vamos nos arrepender do nosso mau caminho. Às vezes a gente acha que é autossuficiente para muitas coisas, que a gente não depende do Senhor, do Espírito Santo. Ah, não, eu estou indo na igreja, está ótimo. Terça e domingo, fechou. É isso aí. Participo aí de uns cursos. Tá ok. Não. Você crê no Senhor? Creio, acredito. O demônio também crê e acredita. E obedecer, está obedecendo? Não estou. Então a gente precisa obedecer. A se arrepender. Confessar com a nossa boca, Senhor, me perdoa. Senhor, eu tenho falhado nisso, 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 nisso. E tem coisa que a gente está tão orgulhoso de nós mesmos que a gente não consegue identificar que precisa de arrependimento. E aí a gente precisa orar para o Senhor e dizer assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando nenhum caminho mau, mas eu sei que tem, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e faz o Espírito Santo me mover para o arrependimento. Faz o Espírito Santo me mover para a confissão. Porque eu quero o teu avivamento, Senhor. A nossa igreja precisa de avivamento. O mundo precisa de avivamento. A gente acha que poder de Deus é só falar em línguas, é só aqui. Não. É arrependimento.
O mover do Espírito Santo trabalha no arrependimento. Esse é o maior traço. Amém? E eu gostaria de concluir a mensagem com Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Paulo escreve isso aqui para a gente, que é o resumo. Você quer deixar o Espírito Santo mover sua vida com poder? Abandone a imoralidade, impureza, as paixões, a ganância, a idolatria, a ira, maledicência, indecências no falar. Mover do Espírito Santo. Pega isso aqui, ó. Através da confissão. Senhor, me perdoa. Senhor, minha palavra, olha, minha boca está saindo água amarga, salgada. Eu quero fonte de água doce. Senhor, eu tenho andado irado demais, impaciente. Dá bondade, misericórdia no meu coração, amor. Me dá força para suportar o meu irmão. Dá, Senhor Jesus. Tudo isso são traços do mover do Espírito Santo. Amém? Amém? Então nós fizemos algumas considerações. A primeira, os sinais confirmam a veracidade da mensagem. O selo de aprovado na nossa vida. O Senhor aprova a mensagem? O Senhor aprova a sua mensagem? A verdade está saindo da sua boca? Os sinais estão te acompanhando? Você tem sido um sinal do Cristo vivo? Por onde você passa? Segundo ponto, a autoridade vem de um relacionamento com Deus.
Como está o seu relacionamento com o Senhor? Você conhece? Diz que conhece? Fala que crê? Ou você crê, conhece e obedece? Terceira consideração. O mover do Espírito Santo é evidenciado com o abandono de pecado. Se você quer avivamento na sua vida, se arrependa. Se arrependa. Que a nossa igreja seja marcada pelo avivamento do Senhor Jesus. Amém? Amém? Pode se colocar de pé. E eu gostaria que você nessa noite declarasse a canção que nós cantamos antes de passar a mensagem. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é dono da nossa vida. Essa mensagem é a mensagem de transformação do nosso coração, da nossa mente. Parece ser algo simples, algo, mas eu já ouvi muitas mensagens sobre isso, eu já sou crente, eu não preciso disso. Nós precisamos todos os dias de arrependimento, de confissão de pecado, de buscar intimidade com o Senhor Jesus, de querer mais e mais e mais, pedir para o Senhor os dons. Senhor, eu quero discernimento. Senhor, me dá entendimento, sabedoria. Nós precisamos disso. Amém?